Hoje nós temos a grata satisfação de receber no Diário de Pernambuco TV o deputado federal Raul Henri, que foi vice-governador, foi secretário de Estado e tem atuado muito pela causa da educação. Raul, é uma alegria grande, viu, receber você aqui no Diário de Pernambuco. Alegria é minha, Maurício. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Queria te perguntar, inicialmente, como é que foi aquele momento de inspiração que você teve quando viralizou no país inteiro a sua interpelação ao ministro da Educação. Você, para muitos como eu, foi contundente, equilibrado e profundo na cobrança do que deve ser feito pela educação de Pernambuco. O que é que passou ali, o que é que você avaliou daquela sessão em que o ministro esteve no plenário da Câmara dos Deputados? Maurício, eu tentei fazer uma síntese ali do que eu estou vendo do Brasil. Eu fui para Brasília para exercer meu mandato com independência, nem me coloco na bancada da oposição ao governo, nem me coloco na bancada do governo. Quero exercer meu mandato com liberdade e com independência, votar naquilo que eu acho que é bom para o Brasil e votar contra o que eu acho que é ruim para o Brasil. E quando eu vi o ministro lá, a gente sabe que o governo de Bolsonaro, algumas áreas têm funcionado, de fato. O ministro Paulo Guedes, a gente pode até discordar de alguma proposta dele, mas ele tem feito o papel dele. Tem defendido a agenda da economia, tem feito uma defesa enfática da reforma da Previdência. O ministro Moro mandou a agenda dele para o Congresso Nacional. A gente pode até discordar de alguns pontos, mas ele enviou essa agenda. O ministro da Infraestrutura tem feito um belo trabalho, reconhecido por todos, fazendo a concessão de aeroportos, de ferrovias. Enfim, tem algumas áreas do governo que estão funcionando, mas outras, e esse é o caso da educação que é fundamental para o país, que é a coisa mais estratégica para um país em desenvolvimento como o Brasil, que precisa retomar o desenvolvimento econômico, que precisa resolver a questão central da desigualdade. Então, educação é a coisa mais estratégica para o país. E a área da educação, nada funciona. São 2 ministros em quase 6 meses, em menos de 6 meses, 3 presidentes do INEP, vários dirigentes de escalões superiores exonerados, substituídos, nenhuma proposta, nenhuma ideia. E o que é que o Congresso Nacional, o que é que vocês na Câmara, já que já se viu que a educação, o Ministério está muito fraco, o que é que vocês estão gestando para poder suprir talvez essa debilidade do governo federal na educação? Olha, tem uma agenda aí que é liderada pelo Todos pela Educação, que é uma instituição que procurou construir um certo consenso nacional, uma certa unidade, contratou especialistas, envolveu secretários estaduais, secretários municipais, deputados, na formulação de uma agenda para o país. Quais são os principais pontos dessa agenda? Os principais pontos dessa agenda. Um programa para a primeira infância, depois um programa para a alfabetização, depois a implantação da Base Nacional Comum, depois a diversificação do ensino médio, uma reestruturação da carreira de docente e um Sistema Nacional de Educação, que envolve, inclusive, a discussão do novo Fundeb. Isso passa pela prorrogação do Fundeb, que vai exaurir-se agora? Exatamente. Prorrogação de um Fundeb, que muita gente defende na Câmara, inclusive eu, que ele passe a ser permanente, que ele aumente a participação da União, mas esses são os pontos centrais dessa agenda. É uma agenda praticamente consensual. Agora, ela depende fundamentalmente da ação do Executivo. Mas esse é o ponto. Se o Executivo até agora não se encontrou, 5 meses o governo Bolsonaro só faz bater cabeça, a expectativa da sociedade é que alguém faça alguma coisa. Então, se o Ministério da Educação não está fazendo, a ideia é que, portanto, o Congresso Nacional possa agilizar essa agenda, não é isso? Exatamente. E acho que aquilo que couber ao Legislativo, aquelas iniciativas que forem do Legislativo, a gente vai fazer. Acontece que algumas iniciativas têm que ser do Executivo, porque envolve programas que implicam em despesa, e você já foi deputado e sabe disso. Algumas coisas são iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Nós temos que trabalhar com essas limitações, mas trabalhar em busca de concretizar essa agenda. Porque a agenda de educação, diferentemente de outras, a execução dessa agenda não é simples. Envolve milhões de pessoas. Tem um grande estudioso canadense que diz o seguinte: a educação, uma boa ideia, uma excelente ideia, é apenas 25% do caminho. 75% é a implementação. É a implementação, porque a implementação envolve pais, professores, alunos, diretores de escola, envolve todo um conjunto enorme de pessoas para você fazer andar aquelas reformas. E sobre o governo Bolsonaro, você tem esperança que ele pare de bater cabeça e comece a produzir soluções para os problemas nacionais, ou você acha que é um caso perdido? Olha, eu tenho esperança que não seja um caso perdido, mas acho que o presidente a cada dia dá demonstrações de que não estava preparado para essa missão. Porque as crises quem cria é ele, a família dele, aquele grupo de apoio dele, esse filósofo lá
que mora nos Estados Unidos, amigo dele, que começou inclusive a ofender as Forças Armadas, um núcleo que está ali dentro do governo para dar estabilidade ao governo, um pessoal preparado, que tem espírito público, que tem amor ao país. Então, as crises até agora foram criadas pelo próprio presidente e pelo núcleo próximo dele. O país já tem uma agenda muito difícil, uma agenda de reforma da Previdência não é fácil, você sabe disso, reforma tributária, esse conjunto de reformas que o Brasil tem que fazer, é uma agenda complexa para explicar à sociedade e o presidente não ajuda. Raul, tu foste deputado federal antes de ser vice-governador e agora volta à Câmara dos Deputados. Duas perguntas sobre isso. Primeiro, qual a diferença da primeira Câmara que você participou, nós fomos deputados juntos, para esta atual? E segundo, como você imagina que Pernambuco vai poder ter um espaço e que os programas do governo federal, a partir da representação de Pernambuco na Câmara, possam olhar também para Pernambuco? Primeiro, eu acho que o nível piorou muito. Piorou, né? Eu acho que é uma coisa completamente diferente do que a gente viu. O nível do debate é muito da afronta pessoal, da esculhambação pessoal, de adjetivação do outro, do colega, tentando desqualificá-lo, no lugar de você debater as ideias. E no tempo que a gente foi deputado juntos, o Congresso tinha gente da sua qualidade, Fernando Gabeira, Raul Jugman, Chico Alencar e tantos outros, né, que colocavam o debate no plano mais elevado. E outro fenômeno interessante é o negócio da rede social. Todo mundo se filmando com o celular para mostrar que está fazendo aquilo. Ou seja, para falar na sua bolha, na internet, para falar para a sua tribo, né? Quanto mais agressivo for, parece que dá mais ibope na tribo. Porque, infelizmente, a sociedade brasileira está muito polarizada e o nível do debate muito radicalizado. As pessoas transferiram o debate das ideias para o nível da ofensa pessoal, lamentavelmente. E como é que você acha que a representação política de Pernambuco, a começar do governador, senadores e deputados, pode tentar se inserir mais, já que Pernambuco não tem um ministro, coisa que quase nunca aconteceu na história recente? Né? Eu acho, primeiro, que a gente tem que colocar na mesa a agenda do Nordeste como um todo, porque esse governo não parece ter sensibilidade com a região. O Nordeste é uma região que tem metade da renda per capita do Brasil há 100 anos, e isso é inaceitável. A gente vê que a Alemanha, quando incorporou a Alemanha Oriental, era a mesma coisa. A Alemanha Oriental tinha metade da renda per capita da Alemanha Ocidental e em 15 anos subiu para 85%, né, com programas de investimento em infraestrutura, em educação, em capital humano, ciência, tecnologia, incentivos fiscais e financeiros. E a Alemanha conseguiu fazer isso. A Europa conseguiu fazer isso com os países da periferia da União Europeia, com Irlanda, com Portugal, com Espanha, com Grécia, né, com programas de desenvolvimento econômico que têm impacto na realidade. E o Nordeste não pode admitir essa condição de ficar aí durante 100 anos com metade da renda per capita do país. Então, eu acho que o primeiro ponto é colocar a agenda do Nordeste na agenda nacional e depois, dentro dessa agenda do Nordeste, lutar especificamente pelos temas de Pernambuco. Como você avalia o primeiro governo de Paulo Câmara aqui em Pernambuco, do qual você foi vice-governador e, portanto, governador em exercício por muitas semanas, e esses primeiros 5 meses do atual governo? Então, você vê continuidade, você vê diferenciação, quais os pontos fortes, quais os pontos fracos, qual a análise que você faz do governo Paulo Câmara? Primeiro, eu devo dizer a você que sou amigo pessoal do governador, porque tive uma convivência com ele muito boa nos 4 anos em que fui vice-governador dele. Acho que é um homem de bem intencionado, tem espírito público, lutou dentro de uma crise fiscal que é a maior da história. O Brasil nunca teve uma crise como essa, é a segunda década perdida, né? Mais perdida do que a década de 80. O crescimento médio na década de 80 foi 1,6 ao ano, essa é 0,7, de 2010 a 2020. Então, Paulo lutou contra essa dificuldade, essa adversidade, a queda das receitas, né? Um conjunto enorme de demandas, porque Eduardo tinha ampliado muito os serviços públicos. Então, foi um governo de muita dificuldade, mas ele manteve o Estado de pé. E acho que foi isso que deu a ele o segundo mandato. Uma pessoa honesta, uma pessoa bem intencionada e conseguiu manter o Estado de pé, num ambiente de muita diversidade. E acho que do segundo governo a toada é a mesma, porque o Brasil não conseguiu ainda superar essa crise, continua patinando, todos os dias as projeções de crescimento são para baixo e por aí vai, quer dizer, a gente não conseguiu superar a crise econômica que se iniciou em 2014, porque nesse momento, eu acho, o presidente da República não passa confiança para os agentes econômicos, para a retomada do investimento, para a retomada do emprego. A gente só vai recuperar o emprego quando recuperar um investimento. E os estados sofrem com isso também. Grande parte dos estados aí em profunda crise fiscal. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte aqui, Sergipe. E em Pernambuco não é diferente. Então acho que o governador vai ter muita dificuldade nesse segundo mandato
para também superar esses fatores limitantes que são da crise fiscal. Raul, eu sei que é cedo, mas as pessoas já começam a falar na eleição municipal. E, por onde ando, eu vejo as pessoas dizerem que você poderia ser candidato à sucessão do prefeito Geraldo Júlio. Raul Henry é candidato? Maurício, eu fico muito honrado com a lembrança, né? Sobretudo vindo de uma pessoa com a sua estatura, com a história que você tem em Pernambuco, na política de Pernambuco. Eu acho que essa é uma discussão para o próximo ano. Política depende muito das condições, né, das circunstâncias. Eu, obviamente, não retiro meu nome desse conjunto de possibilidades que podem vir a acontecer no próximo ano, mas acho que é uma discussão para o próximo ano. Saber que tipo de apoio uma candidatura como a minha poderia ter. Enfim, analisar isso com tranquilidade, com serenidade. Esse momento que a gente está vendo é muito grave. É um momento que a gente tem que ter muita responsabilidade com o Brasil. E acho que essa discussão ela vai acontecer naturalmente quando virar o calendário de 2019 para 2020. Este foi Raul Henry, deputado federal do MDB de Pernambuco, um craque na educação que está elevando o nível da Câmara dos Deputados no momento em que a Câmara realmente precisa elevar o nível. Muito obrigado, Raul, suas palavras. Obrigado a você.